Beleza. Só para posteridade aqui, depois de 1 hora os meninos me ensinando a jogar Minecraft. Não, a falha de ele te ensinando a jogar Minecraft, tipo, aplicando os conhecimentos de Redstone para fazer uma porta lógica ó. Tá bom, fazendo a porta lógica no Minecraft. Dê o seu feedback pra gente, professor. Fala aí que, por exemplo, se tu fosse... Não brinquei tempo suficiente para saber se eu gostaria ou não. Mas tu veria assim, tipo, sei lá... Mas já deu para perceber que é um negócio que eu não quero nem começar, porque se eu começar eu vou botar muitas horas. Por exemplo, se você tem meu filho, você preferia que seu filho jogasse um Minecraft aí ou, sei lá, talvez Brawl Stars da vida? Não sei o que é isso aí. Contanto que ele faça alguma coisa bem nerd, estou satisfeito. Bem nerd, assim, de preferência. 15 mil horas de Minecraft. Se for para montar um computador no Minecraft, tudo bem. Aí eu ensino ele a fazer. Vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente. Até a aula passada a gente está numa ideia de fazer, entre aspas, memórias diferentes e fazer máquinas de estados a partir de outros tipos de memória, né? Tá? E a primeira memória que a gente viu nas últimas aulas foi uma coisa que eu chamei de registrador de deslocamento. O da aula passada, eu tinha a seguinte interface, S1, S0, S1, S0. Quando aqui era 00, ele realiza a operação que eu chamei de hold, tá? Que é Q3, Q2, Q1, Q0. Imaginar que tem 4 saídas, tem 4 bits de estado. O hold significa o próximo estado é igual ao estado atual. Tudo bem? Não, entre aspas, não muda de estado. Quando era assim, 01 era shift right, shift à direita. Pega todo, o que significa o shift à direita? Significa os bits um bit mais significativo e para uma posição menos significativa. Tá? Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse sai fora, está perdido. E o que entra aqui é o que tiver numa entrada que a gente chama de R, uma entrada de dados para isso aqui. Quando era 1, 0, a gente chama essa operação de shift left. Shift left é deslocar os bits do menos significativo na direção do mais significativo. E o bit que entra na posição menos significativa vinha de um bit de dados aqui que a gente chama de L. E tinha uma última operação que ele sabia fazer, esse registrador que a gente projetou na aula passada, que ele fazia a operação de load. Tá? Load, eu tinha entrada D3, D2, D1, D0, e ele lê os dados que estão entrando aqui e coloca vai ser o próximo estado. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Isso aqui, ó, essa operação de load é o que faz os flip-flops D. Se eu só usar flip-flops D, o que eu estou fazendo é load o tempo todo. Professor, na prova teria que, por exemplo, a gente poderia só usar essa caixa preta ou teria que construir todo o conceito? Depende do que estiver pedindo lá na prova. Com certeza é para usar a caixa preta, mas não sei dizer se eu vou pedir para projetar a caixa preta também. Aí você viu que não é difícil projetar a caixa preta, você vai botar os flip-flop D e vai calcular entradas para eles. Pode-se pedir um diagrama. Não, mas aí eu não vou pedir diagrama porque o diagrama é muito exagerado. Fica muito grande. Tá? Então vamos lá, vamos por partes. E por que eu faria isso? Tá? Tipo assim, a ideia, em essência, é eu ter uma máquina de estados que tem vários estados e esses estados estão totalmente conectados. Quer dizer que cada um dos estados está conectado com todos os outros estados. Tá? E aí, qual é a ideia básica para a gente fazer a máquina de estados a partir disso? Mesmo princípio que a gente já estava usando antes. Eu preciso projetar uma função aqui, função de próximo estado, que entra o estado atual
entra o estado atual, o que está guardado nessa memória aí, entra as entradas de dados da máquina de estados, e ela precisa calcular qual é o próximo estado, ou seja, cada um desses bits aqui. Aí você pensa assim, pô, professor, mas aqui eu preciso calcular muito mais coisas, porque se eu estiver fazendo só flip-flop D, eu só preciso calcular esses aqui. Tá? Qual que é a ideia de fazer isso? A ideia de fazer isso é que toda vez que eu puder evitar fazer a operação de load, eu preciso calcular menos saídas. Eu fico com mais don't care no meio das funções. Então, por exemplo, se eu precisar fazer um hold, eu só preciso botar 0 e 0 aqui. E aí as outras linhas é don't care. Eu não preciso me importar com elas. Tudo bem? Então, se por um lado eu preciso calcular mais sinais, eu preciso gerar mais sinais de controle, por outro lado, cada um dos sinais de controle é mais simples. Essa que é a ideia básica. Tudo bem? Eu estou trocando a complexidade de lugar. Eu estou botando mais sinais, mas cada um dos sinais é mais simples. Todo mundo bem com isso? Esse é o princípio básico que a gente está fazendo. Tá? A complexidade é meio que a mesma coisa. Tá? Mas a ideia é que estou jogando complexidade de um lado para o outro. Assim. Todo mundo ok com isso? E a ideia básica é cortar algumas dessas setas aqui, meio que desligar algumas dessas setas aqui, para poder fazer a máquina de estados específica que resolve o seu problema específico, no caso específico que você estiver tentando projetar. Todo mundo ok? O registrador de deslocamento serve para a gente fazer isso aqui. Tá? Em uma segunda máquina de estados que a gente costuma usar, corriqueiro também a gente usar, tá? Que é o que a gente vai chamar de contador. O que é um contador? O que é o contador? Contador é uma máquina de estados cujos estados formam uma certa sequência fechada e cíclica, de alguma forma. É isso que é um contador. Ok? É isso que é um contador. Tá? Qual a sequência dos estados não me importa muito, desde que eles formem essa sequência aqui. Tudo bem? Todo mundo ok? Então, vamos fazer um contador simples para começar alguma coisa. Vamos fazer um contador de 3 bits, que conta de 0 a 7. Pode ser? Contador de 3 bits, começa no 0, aí vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, 7, quando termina no 7 ele vai para o 0. Tá? Então vamos lá. Se eu começar no 0, 0, 0, depois é para ir para o 0, 0, 1, depois é para ir para o 0, 1, 0, depois é para ir para o 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, e aí repete. Todo mundo ok? Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Tipo, eu não estou escrevendo aqui, mas por enquanto a condição aqui é sempre 1. Eu estou no estado, eu vou para o próximo, aí eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, vou para o próximo. Todo mundo bem? Como é que projeta isso aqui a partir de flip-flop D? Quantos flip-flop D eu preciso? 3. Então, preciso escrever 3 equações, certo? Ó, D3, D2, D1, certo? Aliás, D0, D1, D2. Todo mundo ok com isso? Vou fazer assim que eu acho um pouco mais veloz. Copiar, colar. Ixi, ficou apertado. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para cá. Beleza. Então, se aqui eu estou fazendo
Q3, Q2, Q1, Q3, Q2, Q1. Vamos olhar o que tem que acontecer para cada um dos sinais que eu preciso produzir, tá? Se eu estou no estado 000, é aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Eu estou no estado 000, o próximo é o 001. 001. Se eu estou no 001, o próximo é o 010. Que? Por que o 000 não foi considerado? Não entendi. Por que o 000 não foi considerado na hora de colocar no mapa de campo? Claro que foi considerado. Ó. Se eu estou no estado 000, eu estou vendo o que eu preciso preencher nessa posição, certo? O que eu preciso botar dentro do mapa é qual é o próximo, para onde que ele tem que ir. O status atual é onde que eu estou no mapa. É a entrada da função que eu quero projetar. Para onde ele vai é a saída da função que eu quero projetar. Tudo bem? Então, se eu estou no 000, eu tenho que ir para o 001. Se eu estou no 001, eu tenho que ir para o 010. Se eu estou no 001, eu tenho que ir para o 01. Não. Se eu estou no 010, eu tenho que ir para o 011. Depois eu tenho que ir para o 100. 100. Depois eu tenho que ir para o 101. Depois para o 110. Depois para o 111. E depois para o 000. Certo? Desse lado de cá é fácil de ler, né? D0 vai ser Q1 barra... Ou não, Q0... Não. Aí falei Q3, Q2 e Q3... Que mula. Q2, Q1, Q0. Q0 barrado. Esse cara aqui é o D2. É o próximo estado. Isso aqui é 0001. Isso aqui é Q1, Q0 barra, mais Q1 barra, faz na ordem, Q1 barra, Q0. Do lado de cá eu posso fazer esse bloco, esse carinha. Esse cara aqui é o Q2, Q1 barra. Esse cara aqui é o Q2, Q0 barra, e esse cara tem que ser sozinho, né? Esse aí é o Q2 barra, Q1, Q0. E aí, dadas as equações, você faz, implementa cada uma delas, entra em cada um dos flip-flops, faz aquela coisa de alimentar, aquela coisa errada toda. Todo mundo bem com isso? Tipo, é tranquilo de fazer. É relativamente tranquilo de fazer. Tá? Se eu fosse fechar isso aqui dentro de uma caixa preta, como é que seria a interface dele? Tem um evento de sincronia, certo? Tem 3 saídas aqui, Q2, Q1, Q0, e não tem entradas. Todo mundo bem com isso? Não tem nenhuma entrada. Tipo, chegou o evento de sincronia, muda de estado. Chegou o evento de sincronia, muda de estado. E aí você vai para o mesmo estado. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Então vamos lá, vamos botar mais coisa para esse cara fazer. Vocês concordam comigo que seria interessante fazer uma operação de hold? Do tipo assim, tem algum certo bit que fala para mim, ou vai para o próximo estado, ou o próximo copia. Faz sentido, né? Porque tem hora que eu quero contar e tem hora que eu não quero contar. Eu quero poder fazer esses loopzinhos aqui nas máquinas de estado, né? Tá? Adicionar esses casos aqui. Certo? Todo mundo bem? Eu não preciso projetar isso aqui igual a gente fez aqui, né? Não preciso projetar isso aqui para vocês, né? Por quê? Porque vocês podem olhar e falar assim, tá, mas como é que eu faço isso? Você tem um sinal aí correspondente dessas contas que a gente fez. E aí você pode vir aqui e falar assim, tá bom. Se tiver um bit, vamos chamar de enable, se tiver igual a 1, vem do blá blá blázinho que a gente calculou aí de cada um deles.
Se tiver igual a 0, o que tem que vir aqui para poder copiar aí para o próximo estado seu mesmo, do atual? Pega o side flip-flop, que é o estado atual, e conecta aqui, né? E aí, quando esse bit aqui for 1, essa informação aqui faz mudar de estado, que é a lógica que a gente acabou de projetar. Quando esse bit aqui for 0, o próximo estado, que vem daqui, é igual ao estado atual. Não precisa ficar recalculando a brincadeira toda. Você vai só ajustando, né? Todo mundo bem? Todo mundo ok? Hã? Porque você está usando a ideia do multiplex. Você está usando a ideia de abstração, né? Tipo assim, tá, eu tenho uma coisa que faz para mim essa função de escolher entre duas coisas diferentes. Entre uma coisa que eu calculei aqui no passado, que eu desenhei só a nuvenzinha, que representa cada uma dessas equações aí, ou uma coisa nova. Tudo bem? Você não precisa fazer isso. Você podia ter feito uma nuvenzinha nova que entra o estado atual, as entradas, que é o que essa nuvenzinha já recebe mesmo. Tá? E você mexe qual é a função da nuvenzinha, mas é mais complicado. Você precisa fazer o projeto todo do zero. Vocês estão vendo aí? Tá? Assim, você não precisa fazer do zero. Todo mundo bem? Só que eu pergunto para vocês. Quando a gente terminar de fazer esse processo aí, eu vou ter todas as setinhas assim, né? Essa vai ser a máquina de status que eu vou ter. Com as suas condições, né? Do tipo, eu chamei de enable, né? Se tiver habilitado, vai para lá. Se tiver desabilitado, vai para cá. Mesma coisa em todos os outros. Beleza? Se eu estiver projetando uma máquina de status que precisa dessa seta aqui? Não dá para fazer um contador do jeito que está, certo? Tá? Essa operação aqui, ó, a gente no restaurador de deslocamento chama de load. O load vai para algum lugar, eu te dou um endereço aqui e vai para lá. Eu digo qual estado, você vai direto para ele. Tá? Então a gente podia fazer aqui um enable e um load. Meio que com a seguinte lógica. Se o enable estiver em 0, faz sempre isso. Se o enable estiver em 1, se o enable estiver em 1 e aqui estiver em 0, faz o que já estava fazendo, contar. Se o enable estiver em 1 e o load estiver em 1, faz um load específico aí, para alguma coisa que está vindo de outras entradas de dados. Podemos pensar nisso? Como é que eu faço aqui então? Vamos lá. Tem o flip-flop aqui, tem a entrada de dados. Agora tem 2 bits de controle, né? Enable, load. Que é o 0, 1, 2, 3. Então vamos por partes. Quando for 0 e 0, o enable está desligado, o próximo estado é igual ao estado atual. O que eu coloco aqui? Que? Hã? Mas sempre vai ser o próximo estado, mas qual é o sinal que eu boto aqui? Que é o estado atual. Esse fio aqui, ó, vai acontecer quando o enable for igual a 0 e o load estiver igual a 1. Naquela lógica que a gente acabou de escrever, o enable igual a 0 é para ir para o próximo estado, é para ser igual ao estado atual. Então, bota que. O 2, esse cara aqui, que é o enable igual a 1, load igual a 0. É para fazer a contagem. A contagem, eu vou desenhar uma nuvenzinha assim, que é uma dessas equações aqui que a gente calculou. Cada uma no seu flip-flop. Quando for esse caso aqui, o enable está igual a 1, load está igual a 1, é para ir para um lugar arbitrário. Então, eu vou botar uma entrada de dados aqui, vou chamar dn, 1 para cada um das variáveis de estado que eu tiver. Para o D0 vai ter 1, para o D1 vai ter 2, para o D2, para o D3, quantos tiverem aí. Todo mundo bem com isso? E aí, como é que ficou a interface dessa coisa aqui agora?
Tem um sinal de sincronia. Vamos imaginar que eu tenho 4 variáveis de estado. Então, vou ter aqui Q3, Q2, Q1, Q0. 4 saídas, é o estado atual. Tem um enable, tem um load, tem um D3, D2, D1, D0, D0. Tudo bem? E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Para projetar uma máquina de estados a partir desse cara aqui, a gente quer calcular a função de próximo estado, que precisa produzir esses sinais aqui, a partir desses sinais aqui, mais as entradas da máquina. A partir do estado atual e das entradas da máquina. Tudo bem? Professor, mas tem mais sinais do que se eu estivesse fazendo só com flip-flop D. Sim, tem mais sinais, mas toda vez que você fizer, por exemplo, 0 e 0, quer fazer um hold, o que você vai botar aqui? Don't care. Porque a máquina não se importa com o que você colocar ali. Percebeu? Na hora que você puser 1 e 0 aqui, que é o contar, o que você vai botar aqui? Don't care, porque a máquina não se importa. Ela sabe contar qual é o próximo. Tá codificado nessas equações aqui, ó, que a gente calculou aqui atrás. Tudo bem? E aí o processo é o mesmo que a gente estava fazendo antes. Pega a máquina de estados, vamos escrever em termos de quais são essas operações, vamos fazer o projeto. Pode ser? Vou fazer a mesma máquina de estados da aula passada, pode ser? Então, basicamente, a gente só vai ver os sinais quando tiver em... Quando tiver o quê? Isso. Então, eu consigo copiar de uma nota para outra? Esse aqui é o circuito da aula passada, tá? Espera aí. Copy. Olha que beleza, eu nunca tinha feito isso. Essa aqui é a máquina de estados que a gente fez na aula passada. Vou só apagar as operações que tinham a ver com outras operações. Só que eu acho que essa codificação que está aqui vai ficar bem ruim, porque vai ter muito load, mas vamos lá. Então, o que a gente quer fazer? Para cada uma dessas transições aí, a gente quer dizer qual é a operação da máquina que eu quero que ela faça. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse aqui, estou indo do 0011 para o 0111. Isso aí é hold? Não. É contar? Não, não é contar, porque no contador que a gente fez, o contar seria ir para o 0100. Eu acho que não vai ter nenhum de contar. Ah, não, vai ter um de contar. Vamos mudar um pouco essa codificação aqui, porque senão não vai ter contagem nenhuma quase. Vai ter só uma. Vamos mudar a codificação aqui para ficar um pouco mais rico. Daqui para cá eu vou fazer o 0010. Daqui para cá eu vou fazer o 001, que seria o próximo. Para cá deixa o 000. Deixa o 1 ali. Daqui para cá eu vou jogar para o 0100, porque eu quero ter mais contagem. Daqui para cá o 0101 e 0110. Quê? Não está faltando nada. Não precisa usar todos os estados, né? Todos os estados. Eu tenho 4 variáveis para 8 estados só aqui. Então, você está querendo colocar o 0111. Podemos botar aqui, né? Pode ser? Então vamos lá agora, então. Então vamos começar por aqui, ó. Daqui para cá é contar, né? Eu vou botar só assim, ó, count. Ou
Acho que vai ficar melhor se eu chamar de inc, incremento. Meio que soma 1. Porque o nosso contador sabe fazer exatamente essa operação. Esse cara aqui, ó, é load 0000. Esse cara aqui é inc, incrementa. Esse cara aqui é load 0000. Esse cara aqui é incrementa. Porque eu já escolhi a codificação meio que de propósito para ter muito incremento e pouco load. Que é isso que a gente quer tentar fazer. Esse cara aqui é 1, né? Peraí. Que é 1, essa condição aqui. Esse aqui é incremento. Esse cara aqui é hold. Esse cara aqui é incrementa. Esse cara aqui é load 0111. Esse cara aqui é load 0000. E esse aqui é load 0100. Tranquilo? Todo mundo bem? Fazer isso e programar em assembly tem pouca diferença. Por isso que a gente está fazendo isso, porque a gente não fica projetando esse tipo de máquina aqui, mas esse é praticamente o que você precisa pensar na hora que está programando em assembly. É muito próximo assim, do estado mental que você precisa estar. Todo mundo ok com isso? E é a mesma coisa que você faz quando está programando um computador, tá? Você tem algumas operações que a gente chama de primitivas, que o computador sabe fazer, e você quer fazer outras operações a partir dessas mais primitivas, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho 3 operações primitivas no contador, entre aspas, aspas gigantes, no computador que eu estou usando. Ele sabe fazer hold, ele sabe fazer incremento, que eu chamei aqui, né? Contar. E ele sabe fazer o load. Ele sabe fazer 3 coisas na máquina que eu estou usando. Então é como se estivesse programando quase num assembly dessa máquina. Meio que essa ideia, assim. Todo mundo bem? Tá? Entre aspas gigantes, que não é um computador, tá? Para ser um computador precisa ser capaz de fazer mais coisas. Beleza. Próxima coisa que você faz aqui é Action Map, que a gente chamou lá, né? Que é... Aliás, espera aí, são 4 variáveis de estado, mas todas elas já começam com 0, né? Então já posso travar a variável mais significativa em 0 e tá tudo bem, né? Certo? Então aqui fica Q2, Q1, Q0. E aí eu vou marcando aqui o que tem que acontecer em cada um dos estados, tá? Vamos lá, ó. O 000, que é o mais complicado deles. Aqui eu tenho que fazer hold se for L barra, R barra. Ou então eu tenho que fazer quando for L barra R é load 0100, quando for 01. Eu preciso fazer incremento quando for L R barra. Estou tentando fazer na ordem da tabela verdade, que fica mais fácil de ler depois. Mas o último cara que faltou ali vai ser load 0111 quando for LR. Tudo isso aqui tem que estar aqui dentro daquela caixinha ali, dos estados 0000. Beleza? Próximo, 001. Ele precisa saber fazer incremento, que é essa seta aqui, ó, saindo dele. Tudo bem? Você vai olhar todas as setinhas que estão saindo de cada um dos estados e vai marcando elas ali, somando as condições. Beleza? 010 é incremento, é esse aqui, ó. 011 é incremento, que é esse. Perdão. Estou errando. Esse aqui é load 0000, que é esse cara aqui. 100 é incremento, que é esse cara aqui.
101 é incremento, que é esse cara aqui. 110 é load 000, que é esse cara aqui. E o 111 é esse cara aqui, ó, load 0000. Só a seta que está saindo que me interessa. Eu estou no estado atual, qual é o próximo? O chegando não me interessa. Todo mundo bem? Pronto. Pergunta. São quantos sinais que eu preciso gerar para controlar a minha máquina mesmo? Tá ela aí, ó. Quantos sinais eu preciso produzir? 6. Eu preciso produzir o enable, o load e esses 4 dados aqui, ó. Preciso gerar todas as entradas da, entre aspas, memória que eu estou usando para implementar. Todas as entradas. A entrada de sincronia está sempre implícita. Tá? Vai sempre vir aqui do clock. Não gosto desse nome, mas tudo bem. É isso aí mesmo. Evento de sincronia. Tudo bem? Então, são 6 sinais que eu preciso produzir, 6 equações. Todo mundo ok com isso? Tudo bem, filho? Tudo bem, filho? Tudo bem? É que você está com a cara... Não? Tá tudo de boa. Então, tá. Então, 6 sinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ok? Eu vou usar assim, tá? Ó. Enable, load, D3, D2, D1, D0. Pode ser? Então, agora vamos lendo o que tem que acontecer. Deixa esse do 000, que é o maior de todos, deixa por último, que é o mais complicado. Então, vamos começar pelos incrementos. Para incremento é contar. Do jeito que a gente fez aqui, para o contar eu preciso enable igual a 1, load igual a 0, certo? Foi assim que a gente... Na hora que você estiver fazendo lá, vê na prova como é que é a tabela da máquina que vai estar pedindo lá, tá? Então, olha cada caso com caso. Eu escolhi essa codificação para meu contador. Então, vamos lá. Para eu incrementar, eu preciso de enable igual a 1. Então, todo lugar aqui, ó, aqui, é enable igual a 1, load igual a 0. Então, vai ficar, ó, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. O que eu coloco no dado? Nos dados? Don't care, porque eu não vou usar. A máquina não se importa com o que tiver ali na hora que ela está fazendo a contagem. Ok? Próximo. Vai fazendo assim com calma e parcimônia. É tudo load, né? Esses 3 aqui, ó. Para fazer load, eu preciso de enable igual a 1, load igual a 1. Então, enable igual a 1, load igual a 1. E os dados? Don't care não, eu preciso botar os dados corretos lá. Em todos eles é 0, 0, 0, 0, mas para cada caso você vai olhando quais as combinações você precisa. Tá? Então, se é 0, 0, 0, aqui vai carregar, ó, 0, 0, 0, 0. Esse é o endereço para aquele estado ali. 0, 0, 0, 0 é para um outro daqueles. 0, 0, 0, 0 é para o terceiro. Que nesse caso aqui é todo mundo jogando para o 0. Todo mundo bem com isso? Então, vamos lá. E esse último aqui, eu vou fazer de verde. E esse último aqui, professor? Esse aqui tem que parar e olhar. Vamos lá. Eu gosto, inclusive, de fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Ó. Já está na ordem da tabela verdade, certo? Ó, na ordem da tabela verdade, entendendo que o L e o R são as entradas. Então, aqui, ó, o que eu preciso fazer? Ó, enable,
eu preciso fazer uma função, uma tabela para o enable, uma tabela para o load, uma tabela para o D3, para o D2, para o D1, para o D0. Que é cada um desses aí que eu estou preenchendo. Então vamos por partes. Quando for hold, como é que é o enable? 0. Certo? Quando for load, como é que é o enable? 1. Quando for load, o enable é 1. Quando for incremento, o enable é 1. Quando for load, o enable é 1. Olhando com calma, um sinal de cada vez. Como é que é o nome dessa função aqui, se eu escrever ela em função de LR? É o quê? L mais R? É. Eu estou devagar hoje. Isso. Quando for 0 e 0 é 0. Quando tiver pelo menos 1, é 1. Tá? Então aqui vai aparecer L mais R. Muito bem. Próximo. Próxima coluna ali do verdinho. Quando for, ó, na primeira linha, hold, o load tem que ser 0. Oh, perdão, 0 não, isso pode ser don't care, né? Porque ele não se importa. Foi assim que a gente fez, né? Deixa esse don't care aí então, acho que ele vai ser útil. Quando for load, aqui tem que ser 1. E quando for incrementar, aqui tem que ser 0. Como é que é o nome disso aí, em termos de LR? Pode ser R? Calma, pode ser R? Porque olha só, quando aqui é 1, aqui é 1, quando aqui é 1, aqui é 1, quando aqui é 0, aqui é 0. E quando aqui é 0, eu não posso escolher isso aqui igual a 0? Don't care quer dizer que eu posso botar o que eu quiser, não é? Pode ser só R? Está copiando o R? Pode ser? Se tiver muita dúvida, faz um mapinha de Carnot de quatro posições, né, de 2 variáveis e otimiza vai ver que vai dar R. Pergunta. A segunda linha é o que mesmo? É hold, incremento e load? É hold, load, incremento, load. Justamente queria saber se tá com essa tabela na verdade aí, que a gente fez antes no mapa de Carnot, ia sair as expressões para já colocar direto? Ia. É para sair. Só que aqui você vai fazer um mapinha de L e R. Que é as variáveis que você está introduzindo. Beleza? Então vamos lá. Agora, fazer os dados. Quando for hold, não importa aqui, certo? Quando for load, eu tenho que carregar com 0 ali, né? Porque é o endereço que está aqui, ó. Está escrito aqui. Quando for incremento, não importa, certo? Quando for load, esse load é com 0 aqui. Como é que é o nome disso? 0. Porque o don't care pode ser qualquer coisa, então bota 0, que facilita a vida. Próxima coluna. Aqui é don't care, aqui é 1, aqui é don't care, aqui é 1. Como é que é o nome disso? 1. Próximo. Aqui é don't care, aqui é 0, aqui é don't care, aqui é 1. Como é que é o nome disso? Pode ser uma end. Tem alguma coisa mais simples que end? L. Porque aqui você pode botar 0, aqui você pode botar 1, né? E aí fica mais simples do que L vezes R. Só L. Então aqui vai ser L. Próxima. Aqui é don't care. Aqui é 0. Aqui é don't care. Aqui é 1. Como é que é o nome disso? L que a gente acabou de fazer. Todo mundo bem com isso? Como é que fica o circuito final? Deixa eu desenhar assim.
Aqui tem entrada enable, aqui tem o load, aqui tem D3, D2, D1, D0, tem o sinal de sincronia. Aqui tem Q3, Q2, Q1, Q0. Aqui está vindo de fora também. Então vamos tentar fazer, vamos começar pelos que são mais fáceis, pode ser? Isso aqui pode ser 0, certo? Posso escolher 0 naqueles don't care ali. Então esse aqui é 0. Todo mundo ok? Esse aqui é... Esse aqui é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Então isso aqui é Q1. Q2, Q1, Q0, que está ali em cima, nessa ordem. Então esse aqui é Q1. Q1 é esse sinal aqui, tá? Você vai vir aqui e ligar direto ele aqui. Todo mundo bem? Professor, por que eu colocou o Q3 nas tabelas? Por causa do Q3, Q2 e Q1, Q0. Porque eu percebi aqui, ó, que o Q3 é sempre 0. Aí eu já só representei metade da tabela, porque a outra metade ia ficar com... Não é nem com 0, ia ficar com um monte de don't care lá no meio. Eu já tô falando assim, em vez de botar um monte de don't care, eu tô só botando 0. Que é o que, na prática, eu estou fazendo aqui, botando esse 0 aqui. Tá? Próximo. Posso fazer esse agrupamento com esse agrupamento, certo? No D2 não é Q1 barra, né? Q1 barra, isso. Q1 barra. Foi como eu disse. Próximo, aquele ali, ó. É L, Q1 barra, certo? E aí, isso na primeira passada. Na segunda passada, o L vai virar 0. Os don't cares vão continuar sendo don't care. E os zeros vão ser zeros. Aí você concorda que vai ter um monte de don't care e um monte de 0. Aí eu posso pegar só 0, não preciso mais nada, né? Mesma coisa para cá, né? Então isso aqui é L, Q1. L, Q1 barrado. L tá vindo de fora aqui, ó. L, R. O Q1 é esse sinal que está aqui. Eu não estou desenhando fiozinho, mas tem algum fiozinho indo para lá. Todo mundo bem comigo? Então os dados estão aí. Agora lê para mim aqui, ó, o enable. Vocês concordam comigo que eu posso fazer um agrupamento grandão aqui, certo? E aí como é que fica isso na primeira passada? L mais R vezes 1. Aí na segunda passada, esse monte de 1 vai continuar sendo 1. E aquele L mais R, que é uma... Pensa no L mais R como sendo uma variável só. Y. Tá? Que aí fica mais fácil de você pensar assim. Tudo bem? Pensa naquilo tudo como se fosse um símbolozinho só. Tá? Se tiver L mais R, L vezes R, aí precisa parar e pensar em mais coisas. Mas quando tiver todo mais ou menos o mesmo símbolozinho, é mais fácil de tratar. Quando tem duas variáveis traduzidas, o bicho pode pegar, tá? Então todo mundo pode cuidar. Tem duas variáveis traduzidas em todas elas aí. Mas vocês estão vendo que quando o negócio está controlado, assim, tem pouca variância, pouca coisa diferente dentro do mapa, é de boa. É fácil, é o que vocês já sabem. Tá? Então essa aqui na primeira passada. Na segunda passada, vou fazer de azul. Eu posso fazer esse aqui. Quem que é esse aí? Posso fazer esse aqui. Quem é esse aqui? Q1. E eu posso fazer esse aqui, que é Q2. É bem tranquilo, né? Faz as multiplicação de cada... Aliás, não tem nem multiplicação para fazer, só faz uma OR grandona aí, soma todos esses caras aí.
Vocês estão vendo? O L vem daqui, o R vem daqui, esses dois são entradas da máquina. Os Qs vêm daqui. Faz a hora aí. Bota aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou rotear o fio, mas vocês conseguem ler daqui, né? Essa coisinha está implementando isso aqui. Todo mundo bem? Vou fazer de amarelo. O último aqui, o load. Vocês concordam comigo que o R está sozinho aqui, não conseguiu agrupar com ninguém, né? Então isso aqui vai ser R vezes Q2 barra, vezes Q1 barra, vezes Q0 barra. Aí na segunda passada, aquele R vai virar 0, vai sobrar aqueles uns que eu não agrupei. Aí preciso agrupar esse aqui. Quem é esse aí? Ela é Q1. Depois eu posso... Perdão. Ele é Q1. Não, ele é Q2, Q1. Q2, Q1. E esse cara aqui, ele é Q1, Q0. Faz a soma de produto. Eu vou desenhar como se fosse só uma nuvenzinha aqui. E bota lá no load. Todo mundo bem? Tem algum segredo nisso? Não. É difícil? Não, só preciso praticar. Hã? Chatinho de fazer, com certeza. Mas a gente ficou uma hora aqui fazendo uns negocinhos para eu fazer uma porta-orla lá no Minecraft e eu fiquei assim, caralho, essa porra é chatinha. Vocês ficam lá uma hora tranquilo fazendo tipo, a porta-orla, faz uma do lado, aí faz a end. Eles passam horas fazendo esse negócio e você não pensa, ai, que chato. Chatinho. É chatinho no mesmo tanto. Pô, é que tu vê o resultado ali, tá ligado? Na tua frente pensa. Piscando, né? É porque aqui você não tá vendo nada piscando, mas se tivesse, você ligasse os fiozinhos e ver o negócio piscando. É igual no Log Sim, pô. No Log Sim é massa. Faz no Log Sim, beleza? Faz no Log Sim, tranquilo. Faz então no Log Sim, de boa. Faz no Minecraft então, tranquilo. Tranquilo, tá? É que no Minecraft gasta mais tempo. Tudo bem, então. Todo mundo bem com isso? Sim. Todo mundo pegou a ideia? Então, viram que o processo é sempre o mesmo, tá? Sempre a mesma coisa. Para eu sumarizar aqui, então. Vai ter uma memória que tem um certo evento de sincronia entrando por aqui. Vão ter vários bits dessa memória, que é a entrada dela, que controla essa memória aqui. Tá? Tem as saídas, que são as variáveis de estado. Independente de como é que eu faço memória, porque a gente viu 3 casos diferentes. Um flip-flop D, que a gente chama de registrador, normal, sem nenhum qualificador. A gente fez o registrador de deslocamento, que sabe fazer shifta para cá, shifta para lá, entra com 0, não sei o quê. E agora a gente fez com contador, que nada mais é também do que um registrador que sabe fazer outras coisas, sabe contar. Tá? Mas em todos os casos eu tenho alguma memória. Eu preciso projetar o quê? Função de próximo estado. O que ela recebe como entradas? O estado atual, as entradas da máquina, que vem de fora, e o que eu preciso produzir? Esses bits aqui, ó, que controlam a memória. As entradas da máquina ali seriam, naquele caso, o L e o R. Aqui o L e o R. Por quê? Porque é o LR que estão controlando essas condições aqui, ó, tá vendo? Das setas. Isso que são as entradas da máquina. Tudo bem? E, presta atenção, porque aqui eu não estou fazendo nos exemplos, mas pode ter saídas aqui, né? Sei lá, 0, 1, 0 aqui, 3 saídas, por exemplo. E cada estado tem sua saída. Se for máquina de Moore. Para fazer as saídas, eu faço outra função aqui, que a gente chama de decodificador de saída, pego o estado atual e produzo as saídas, uma para cada estado. Máquina de Moore, continua sendo a mesma coisa. Se for máquina de Mealy, que eu acho um pouquinho mais chatinho de fazer, você vai pegar isso aqui também, aquela função de lá depende do estado atual e das entradas. Mas continua sendo a mesma coisa, ó.
A única coisa que está mudando é essa memória aqui. Porque a gente está mudando as operações que essa memória sabe fazer. A gente está botando uma memória que sabe fazer mais coisas. Porque quando eu tenho só flip-flops D ali, o registrador, deixa eu assim, comum, o que ele sabe fazer? Load e hold. Aliás, mentira, ele só sabe fazer load, né? Eu boto os dados e ele carrega os dados. E ponto, ele só sabe fazer uma coisa. Agora eu estou botando uma memória que sabe fazer mais coisas. Shift, contar, sei lá. Todo mundo bem? Mas no caso que a gente só viu hoje, ela não saberia fazer o shift, por exemplo. O contador que a gente fez não sabe fazer o shift, mas eu podia fazer uma máquina mais complexa, que tem mais sinais de controle, que sabe fazer shift, count, que sabe fazer mais operações, certo? Que é o que o nosso computador sabe fazer. Tipo assim, eu dou uma instrução para ele e ele sabe interpretar, ele sabe executar várias instruções diferentes. Várias. Dezenas. Entendeu? A gente não vai chegar nesse nível de complexidade. Mas é para isso que a gente está ensinando aqui, porque é daí que vai surgir o computador depois. O que é um processador? É isso aqui, tá? A máquina de status finita, mas ela tem acesso a uma outra memória. E ela é capaz de escrever nessa memória aqui, e ela é capaz de ler dessa memória aqui. Memória RAM é uma implementação dessa memória azul aí. Entendeu? A gente chama memória de dados, essa memóriazinha azul de fora, entre aspas, como se fosse de fora. O computador precisa saber interagir com essa memória externa aí. É isso. Essa seria cache? Não, cache é uma outra conversa. Cache é o seguinte, eu tenho o CPU aqui, CPU é a máquina, vamos chamar assim, a máquina de status. Ele consegue interagir com uma memória externa. Ele tem que saber ler e escrever dessa memória. Aí o que é cache? Cache são memórias que eu coloco no meio do caminho. Posso botar vários níveis, que inclusive a gente vai dando nome para esses níveis, tá? Cache L0, cache L1, quanto mais perto, né, do processador, menor o número, assim. E aí o processador ele acha que está falando com essa memória o tempo todo, mas na verdade ele está falando com L0. E aí o que esse L0 tem que fazer? É uma memória bem menor, mas ela é mais rápida. O processador me pede alguma coisa, eu sou mais rápido do que a memória azul. Aí o que aquele L0 tem que fazer? O processador fala com ele, me dá o dado que está no endereço tal. Aí o L0 tem que olhar lá, falar assim, eu tenho esse dado comigo? Se eu tiver, eu dou para o processador. Se eu não tiver, eu, L0, vou na próxima memória e peço essa informação para a próxima memória, para o próximo nível de cache. Aí aquele próximo nível faz a mesma coisa. Eu tenho esse dado que ele está me pedindo? Se eu tenho, eu entrego para o L0, que entrega para o processador. Se eu não tenho, eu vou na outra memória e peço para outra memória. A memória azul tem tudo. É garantido, tá? E aí o que a gente vai fazendo? A gente faz memórias aqui, elas são mais rápidas, vou chamar assim, speed. O jeito que elas são, a eletrônica delas é diferente, de cada uma delas. Então eu vou fazendo cada vez mais perto do computador, a eletrônica cada vez mais rápida. Só que para fazer a eletrônica mais rápida, eu não consigo, eu gasto mais energia, eu tenho outros custos, né? Então, a quantidade de memória que eu tenho tem que ser menor, porque senão fica muito caro, tá? Então, eu tenho menos space, que a gente chama de espaço, né? Menos coisa que eu consigo armazenar. E aí a gente vai crescendo a quantidade de espaço à medida que a gente vai andando nas memórias mais lentas. Então, vai diminuindo a velocidade e vai aumentando a quantidade de coisa que eu consigo guardar. É isso que é a ideia de fazer caching. Tá? Ah, professor, por que eu faria isso? Porque na média, se aí eu preciso ter algum algoritmo que decide o que eu guardo em cada um desses lugares. Tá? Se esse algoritmo acertar bastante, mais de metade das vezes do tempo,
essa coisa na média fica mais rápido, porque é como se eu estivesse acessando uma memória mais rápida mais vezes. Entendeu? E esse negócio aqui é bem impressionante hoje, tá? Tipo assim, se você não fizer besteira nisso aqui, aí, tipo, claro que você pode melar na hora que você está escrevendo o software. Mas seguindo algumas regras relativamente fáceis de seguir, tá? A gente acerta o que está acontecendo aqui mais de 90% das vezes. Mais de 90% das vezes. Em várias situações. Assim. Aí a impressão que você tem é que você está interagindo com uma memória que é muito mais rápida. E aí tudo fica muito mais rápido. Porque o processador, normalmente, ele é muito mais rápido do que a memória. Assim, sei lá, se a memória, sei lá, se o processador opera gigahertz, essa memória opera, sei lá, 1000 vezes mais lenta. Tem uma latência grande, ela demora, sabe assim, ela demora para encontrar os dados. Porque eu acho que hoje em dia no mercado não tem memória que pega gigahertz. Não, giga não. Giga não, tem de mega. Vários mega. Assim, é 4.000 mega, não sei quantos mil mega. Isso é giga, tá? Isso é giga também, mas assim, o grande problema da memória não é exatamente a velocidade, é a latência. É o tempo que ela demora para achar a informação e começar a responder de volta. Tá? Isso aí são centenas ou milhares de ciclos de um processador rodando a gigahertz também. Não tem a questão das threads, não tem? Tem a questão das threads? Aí threads já é uma outra conversa, porque threads dificulta essa coisa aqui. Porque aí pode ter... Threads é... A ideia básica é que eu tenho, que eu tenho outra CPU. Tá? Outro core, né? Outro núcleo. Tá? Aí eu tenho vários modelos, né? Eu tenho um modelo onde eu só tenho um cache para todo mundo. Eu posso ter um modelo onde eu tenho... Cada um tem a sua hierarquia de cache. No final todo mundo fala com a mesma memória. Aí, assim, tem trade-offs diferentes e tal, assim. Aí depende um pouco até da aplicação, o que é melhor, o que é melhor, o que é pior. Aí isso aqui começa a ficar bem complicado. Aí vocês vão estudar isso aqui numa disciplina que chama de arquitetura de computadores. Ou AC, lá na computação. Aqui vocês vão fazer no semestre que vem, SysMic. Não, a gente não vai ver isso aqui. O processador as máquinas que a gente vai fazer não tem caching. Tá? Porque a nossa ideia não é fazer em SysMic. E não é fazer aplicações de alto desempenho. É fazer interfaceamento. Eu vou mostrar para vocês. Cara, como é que eu faço para ligar isso aqui no outro hardware e eles se comunicarem? É o métier geral da coisa. Assim. Como é que eu faço para ler um sensor? Como é que eu faço para acender um display? Como é que eu faço para isso? Tá? Sair das portas lógicas e ver na prática. Isso em SysMic. Todo mundo bem? Mas ó, o tempo todo que a gente está fazendo é isso aqui. Isso aqui sem isso, né? É isso aqui, o tempo todo. Todo mundo bem? Então é isso. Tranquilo? Todo mundo entendeu. Então pratiquem isso. Precisa fazer exemplos e tal. Precisa fazer mais. Tranquilo? Beleza. Então por enquanto é isso. Quinta-feira a gente vê alguma coisa nova. Até lá.